Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso 25. Os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, Deus abençoe. Vai nos notificando aí. Nós estamos passando por um momento de melhorias e pode ocorrer alguma anomalia na questão de volume e etc. Mas vai nos pontuando aí para que nós possamos melhorar. Atos 16, capítulo 16, verso de número 25, verso de número 25. Os irmãos encontraram, amém? Amém, gente? Tem crente aí querendo ouvir a palavra de Deus, amém? Verso 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada, e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz. Diga comigo, então ele pediu uma luz, e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus, ou todos da sua casa. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Amém. Só até aqui. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e Deus falou muito comigo através dessa passagem, e eu gostaria muito que você refletisse comigo sobre o que Deus tem falado na noite de hoje. Eu tenho para mim que uma das mais importantes decisões pessoais do apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, a maior e melhor decisão foi a decisão que ele toma no capítulo 16. Quando a gente começa a leitura do capítulo 16, nós começamos a ver o apóstolo Paulo iniciando as suas viagens missionárias. Mas Paulo tinha um propósito no seu coração, e ele sai ali da região de Jerusalém, vai até a cidade de Éfeso, que é na região da Ásia, e o intuito do apóstolo Paulo nessa primeira viagem
é se aprofundar, é entrar ali na região asiática para a pregação do Evangelho. Mas é interessante que o apóstolo Paulo deseja fazer não é o que o Espírito deseja que ele faça. Tem muitas vezes que nós, quando olhamos para o texto, olhamos para a nossa vida, nós temos um desejo, e às vezes o desejo do nosso coração não é um desejo errado, o desejo é um desejo certo, como o desejo do apóstolo Paulo. Qual é o desejo dele, pastor? O desejo dele é pregar o Evangelho, mas aonde ele quer ir? Ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permite que ele vá para a Ásia. Então eu quero já começar nesta noite dizendo algo para você, meu irmão, minha irmã, marido, esposa, pai, filhos, mães que aqui estão nesta noite. Tem muitas decisões na nossa vida que queremos tomar, e aos nossos olhos não é uma decisão errada, e eu não estou dizendo que é também uma decisão errada, mas nós precisamos entender qual é a decisão do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Quando o crente anda segundo o direcionamento do Espírito Santo, ele não tem problema em abrir mão da sua vontade, mesmo que a sua vontade esteja dentro de uma vontade correta. Quando a gente anda segundo o Espírito de Deus, a gente não tem problema em abrir mão de um desejo de fazer algo que nós falamos que é certo, achamos que é certo, e que muitas das vezes é certo. Como o apóstolo Paulo, ele queria pregar o Evangelho na Ásia, mas sabe o que o apóstolo Paulo não sabia? O apóstolo Paulo não sabia que mais de 2000 anos depois, a Ásia seria completamente fechada, e se ele fosse para a Ásia pregar o Evangelho iria morrer lá na Ásia. Mas Deus está no controle. Quem vive direcionado pelo Espírito Santo, aleluia, não tem dificuldade em entender que Deus está no controle. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que hoje nós vemos países como a China, como a Coreia, países que Deus usou uma estratégia para levar o Evangelho para o Ocidente, para que hoje, de maneira estratégica, ele fosse semeado lá na Ásia, lá nos países que são extremamente fechados. Paulo não entendia isso há 2000 anos atrás, e é por isso que eu digo, quando eu comecei a pregação nessa noite, que está aqui um dos pontos mais importantes da história da pregação do Evangelho, porque Paulo entendeu a voz do Espírito Santo e não questionou. Ele começa com desejo de pregar o Evangelho, mas ele não sabia que o desejo dele pregar na Ásia não era para ele, era para quem viria depois dele. Então, para poder concluir aquele direcionamento que o Espírito Santo privou, gente, é importante que nós entendamos quando o Espírito Santo está agindo. Por quê, pastor? Porque tem muitas vezes que a gente vai falar, é o diabo que não quer que eu pregue, é o diabo que não quer que eu faça isso, porque está certo. Mas quando a gente não tem discernimento, a gente não entende. O homem queria pregar, Deus o chamou para pregar. O homem chamado Paulo, por onde passava, pessoas eram curadas, estava cheio da unção, cheio do poder de Deus, e ele decide pregar na Ásia, mas o Espírito fala, não. E muitas vezes a gente não entende. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que vai ter coisa que você não vai entender, mas se você andar direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai tomar a decisão errada, você vai tomar a decisão correta, mesmo sem entender. Pastor, não estou entendendo, mas está cheio do Espírito Santo, vai tomar a decisão correta. Pastor, essa prova é em casa, essa prova é na minha vida, essa prova é no trabalho, e eu preciso tomar uma decisão. Então tome a decisão. Se for cheio do Espírito Santo, eu estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que se você estiver buscando, estiver direcionado pelo Espírito Santo, você não vai tomar a decisão errada. Será que você pode dar uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado? Só olha e vê se ela tem cara, ou ele tem cara de quem toma decisão direcionado pelo Espírito Santo.
quantas decisões na nossa casa poderiam ser diferentes. O caminho é mais longo, vai ter mais dor durante esse caminho, mas é o caminho que Deus escolheu para que nós pudéssemos alcançar a vitória e o sucesso. Mas pelo fato de não sermos ouvintes do Espírito Santo, nós preferimos fazer aquilo que está no nosso coração, da maneira que nós queremos, do jeito que a gente quer, porque nós declaramos e afirmamos e concluímos e provamos para nós mesmos, e só você prova para você mesmo, você encontra argumento dentro de si, vocês há de concordar comigo, a gente fica, mas eu estou fazendo isso por isso, há inúmeras justificativas para poder provar que a sua decisão é a mais correta, e você se convence de que aquela é a melhor decisão, e o Espírito Santo está gritando no ouvido, dizendo: não é esse lugar que eu quero que você vá, não é essa decisão que eu quero que você toma, não é esse posicionamento que eu quero que você tenha. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele não falou que foi o inimigo, ele entendeu que foi o Espírito Santo. Ele deitou, tirou um cochilo, dormiu, e a Bíblia diz que capítulo 16, verso 9, diz que Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um varão da Macedônia, orando e dizendo: vem a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo não teve dificuldade em fazer aquilo que ele não queria fazer. E o controle de Deus é tão grande na vida de quem decide ouvir a voz do Espírito Santo. Paulo sai da onde ele está, vai fazer essa viagem para esse lugar chamado Macedônia. Ele chega a uma cidade chamada Filipos. Essa cidade foi batizada de Filipos por causa do pai de Alexandre o Grande, 300 a.C., porque ele, pai de Alexandre, batizou aquele lugar como a cidade chamada Filipos. A cidade de Filipos foi uma cidade escolhida depois pelo Império Romano. Escute isso, que vai fazer sentido depois para você. O Império Romano escolhia alguns lugares estratégicos e colocava ali centenas de soldados romanos, habitantes romanos, para governar ambientes chamados de províncias. E a Macedônia, e bem exclusivamente a cidade de Filipos, havia centenas de soldados romanos ali, que governavam aquela cidade. É interessante que o governo romano tinha uma maneira, sendo ele o maior império da história, tinha uma maneira muito interessante de motivar os seus soldados. O escritor de história dos tempos de Jesus, do primeiro século, diz que o governador, o general Tito, quando ele cercou a cidade de Jerusalém, sitiou ela, e depois de algum tempo, os soldados conseguiram derrubar os muros, queimar os muros e entrar na cidade de Jerusalém, derrubar o templo por completo. O escritor Flávio Joséfo diz que o general Tito pega todos os soldados que participaram desta investida, desse cerco, e coloca sobre eles vestes de ouro, presenteia eles com prêmios de maneira pública, para que todos os moradores, para que os jovens, para que este testemunho chegasse até Roma, a fim de que todos os jovens olhassem para aquela glória e desejassem ser presenteado como aqueles soldados. Então diz o escritor que todos eles receberam presentes, receberam ouro, receberam prata,
e as casas aonde eles moravam eram casas diferentes. Haviam diversos objetos de valores para que todas as pessoas que passassem por aquelas casas soubessem que ali havia um homem destemido, um soldado destemido. E quando os jovens fossem se alistar, eles tinham uma obrigação. Eles estudavam o estatuto e sabiam que eles poderiam ser honrados, eles poderiam ser colocados em praça pública e honrados. A glória viria sobre eles. Mas da mesma maneira, se eles falhassem, a punição eles já tinham como certa. Eles já sabiam o seu destino caso eles falhassem. Já havia uma sentença mesmo antes de falharem. Já havia uma sentença para todos os soldados que em alguma situação cometesse um crime, para que em alguma situação cometesse uma falha. Então, quando eu olho mais avante, a Bíblia narra que havia ali um soldado exercendo o ofício de carcereiro. Então esse soldado que estava ali antes do apóstolo Paulo chegar lá, o seu destino ele já havia escolhido, porque ele já tinha feito um juramento. Só que ele não sabia, assim como nós não sabemos, que muitas escolhas da nossa vida nós não temos controle. Ele não sabia que viria um terremoto sobre a Macedônia. Antes que Paulo pudesse chegar na Macedônia, já existiam presos na Macedônia. Quem está me entendendo, diga amém. Antes que Paulo saísse do seu lugar, viajasse alguns meses e chegasse à Macedônia, já havia uma prisão na Macedônia, já havia presos na Macedônia, o carcereiro já estava lá, e o juramento dele de fidelidade, sabendo do seu destino caso falhasse, também ele já sabia. O que ele não sabia? Ele não sabia que num futuro próximo haveria um terremoto. E o terremoto, pasme você ou não, não aconteceu porque Paulo orou, não aconteceu porque Silas orou. Paulo estava orando na prisão porque ele era um homem de oração. Crente de oração não ora por causa da circunstância, ele ora porque ele é crente de oração. Adorador não adora por causa da circunstância, ele adora porque ele é adorador. Aleluia. O que Paulo também não sabia, que ele fazia parte de um projeto muito grande. Então Deus antecipa na visão de Paulo aonde ele está. Ele coloca aquele carcereiro em um futuro aonde Deus não vai deixar acontecer. Deixa eu dizer para você, tem um futuro que existe uma sentença, que se quando nós erramos, quando nós falhamos e quando nós não cremos em Deus, a sentença é de perdição, a sentença é de morte, e Deus sabe disso. E Deus vai pegar esse futuro, que é o futuro do carcereiro, e vai levar um grito de socorro, porque muitas das vezes você não grita para a família, você não grita para a esposa, você não grita para o esposo, você não grita para o filho, mas a alma está gritando, e Deus está vendo isso. E Deus viu o grito daquele soldado, daquele carcereiro, e foi revelar isso a Paulo. E Paulo vai ver alguém dizendo: atravessa a Macedônia e socorre-nos, atravessa a Macedônia e socorre-nos. Ele nem sabia disso, mas Deus está no controle. Diferente dos dias de hoje, há uma previsão meteorológica. Existem países que prevê um terremoto, que prevê um tsunami, que prevê eventos dessa natureza. Mas Paulo não tinha nenhum equipamento tecnológico, nenhuma equipe meteorológica que ficasse ali olhando para saber o que ia acontecer no futuro. Sabe o que Paulo tinha? Paulo tinha a presença do Espírito Santo e a confiança no Deus que sabe o dia de amanhã. Eu sei que você não tem controle do amanhã, eu sei que você não sabe o que vai acontecer amanhã, eu sei que você não tem as condições que você precisaria ter para poder saber o que vai acontecer amanhã, mas da mesma maneira que você não tem, Paulo também não tinha, mas tinha a presença do Espírito Santo da tua
sua vida, e tinha o Deus criador de todas as coisas, que sabia o dia de amanhã. Paulo não sabia que o Espírito negou ele de lhe pregar na Ásia, porque sabia: Paulo, vai acontecer um terremoto lá na Macedônia, e eu preciso te enviar para lá, porque se eu não te colocar lá no momento certo, tem uma família que eu preciso salvar, e que se você não estiver lá, esta família vai perecer. Por quê? Porque o carcereiro já fez uma confissão de fidelidade. Então Deus vai mover o Paulo aonde ele está, para poder mudar a história daquela família. Meu Deus, deixa eu dizer para você: você não entendeu até o dia de hoje, você poderia não estar entendendo até o dia de hoje, mas Deus me moveu até aqui. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Eu não sei ontem, mas hoje eu sei. Eu não sei há um mês atrás, mas hoje eu sei. Eu poderia estar elaborando projetos para abertura de novas empresas, eu poderia estar consultando o livro caixa da minha empresa, mas um dia Deus me chamou e falou: eu preciso que você pregue o evangelho, eu preciso que você ensine a palavra, eu preciso que você ministre a palavra. E hoje Deus falou comigo, e eu entendi. E Ele falou: sabe por quê? Porque vai chegar alguém lá no domingo da família que precisa ouvir essa palavra, e eu trouxe você dessa circunstância para mudar essa família. Ele não sabe, ela não sabe, mas eu te trouxe aqui para poder mudar a história dela. Paulo não sabia do terremoto, mas Deus sabia. Paulo não sabia a previsão do tempo, mas Deus sabia. Você não sabe o que vai acontecer, mas olha para quem está do teu lado, diga assim: ó, aquele em quem você escolheu ouvir a voz hoje, aquele a quem você escolheu ouvir a voz hoje, sabe o amanhã. Eu não entendo, mas Ele entende. Eu não sabia, mas Ele sabe. Eu preciso passar por isso. Você precisa, meu filho. Mas por que o que eu digo agora você não entende, mas amanhã você vai entender. Meu Deus, e Paulo vai tomar uma decisão. A decisão dele, quando ele chega em Filipos, a primeira coisa que ele faz, ele vai procurar uma sinagoga, um lugar de oração. E ele não encontra, porque o modelo de sinagoga dos judeus precisaria ter pelo menos 10 homens. As mulheres não eram consideradas, então era só homens. E Deus vai usar Paulo, vai chegar naquele lugar, num lugar chamado Listra, e só tem mulher na beira do rio. Mulheres que estão trabalhando. A liderança daquelas mulheres, existe uma mulher que é líder, aquela mulher chamada Lídia, uma mulher da alta classe social, mulher nobre, comerciante de tecidos finos. E Paulo vai sentar ali próximo a ela, naquele rio, vai compartilhar do evangelho, e aquela mulher decide aceitar a Cristo. A primeira coisa que nós entendemos quando Deus tira Paulo da onde ele está, tira Paulo de fazer não a vontade dele, mas a vontade do Espírito Santo, é que Deus vai começar a mudar uma cidade. Primeiro, que os judeus têm um preconceito de estabelecer um lugar de oração. Tinha mulheres, mas não tinha homens suficiente para montar uma sinagoga. Então Deus vai levantar e vai salvar uma mulher, por nome de Lídia, vai salvar ela, e a casa dela passa a ser uma casa de oração. Tem gente que não valoriza, tem gente que não dá crédito, pode ser que não olhe para você da maneira que deveriam olhar, mas Deus escolheu salvar aquela mulher, e ela se tornou uma referência na cidade de Filipos. Pastor, onde eu entendo isso? Quando você lê a carta do apóstolo Paulo a Filipenses, você vai entender tudo o que está acontecendo posteriormente, depois do Atos capítulo 16. Deus começa salvando aquela mulher da alta sociedade. Quando Paulo passa alguns dias, ele sai a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que uma menina da baixa sociedade, baixa, muito baixa, na condição de escrava, e a Bíblia diz que ela dava muitos lucros, muitos recursos aos seus senhores, aos seus donos, e ela começa a seguir Paulo, e endemoniada, ela começa a dizer: ele está falando a verdade.
Ele está falando do Deus Altíssimo, ele está falando da salvação. Sim, é verdade o que ele está dizendo. E Paulo entende que aquela moça, ele percebe que aquela moça está possessa de demônio. E olha que interessante, nenhum morador da cidade de Filipos fica nervoso ou bravo, ou cria problema com o apóstolo Paulo por causa do evangelho. Mas quando o evangelho gera prejuízo financeiro, as pessoas tendem a repensar. Mas quando Paulo percebe que aquela mulher está possessa, aquela jovem que é uma escrava, ela está ali não por vontade própria, mas está ali porque é uma escrava, e Paulo olha para aquela mulher e repreende aquele espírito de adivinhação, e aí os gestores daquela mulher, os donos daquela mulher, os carrascos daquela mulher, sem saber que Paulo era quem era, vai pegar Paulo e vai lançar numa prisão. A primeira classe, o evangelho não é um evangelho seletivo, você precisa entender isso. O evangelho não é apenas para pobre, o evangelho não é para a média, classe média, o evangelho não é para a classe rica, única e exclusivamente. O evangelho é um evangelho para todas as classes sociais, cor da pele. A gente pensa muitas vezes que o evangelho é seletivo, e não é isso. A primeira que foi salva foi uma mulher da classe alta. A segunda que foi transformada ali na cidade de Filipos foi uma escrava, do alto ao mais baixo nível social. E agora, depois dessa situação, os donos daquela mulher, que agora se incomoda com o evangelho, não pelo evangelho, mas pelo fator financeiro, vai pegar Paulo e Silas e vai lançar eles no cárcere. E quando lança eles no cárcere, os romanos eram especialistas em criar para o seu tempo máquinas de tortura. E quando a Bíblia diz que eles foram colocados em um tronco, o sistema de tronco era um sistema que deixavam as pernas em condições forçando, pernas abertas sem poder juntar uma à outra, causando uma tortura tremenda. Não somente torturados pela maneira como eles estavam, mas também foram açoitados antes de serem lançados na prisão. Como eu disse, antes que eles pudessem chegar lá, já haviam presos. Antes que eles chegassem lá, já havia o carcereiro. E Deus pega eles daquela condição e coloca eles dentro de uma cadeia. E agora, a Bíblia diz que quando chegou a meia-noite, não tem luz mais, eles estão fechados, enclausulados ali em uma prisão, sem luz, açoitados. E como eu disse, ele não orou para que fossem soltos, ele não orou para que as correntes fossem abertas, mas eles oraram porque eles eram homens de oração. O que acontecia é que tinha um carcereiro na vigília. E da mesma maneira que você ouviu da minha boca que um soldado era colocado diante dele, as honrarias e glórias ao ser um bom soldado, ao alcançar grandes coisas, também estavam sobre ele de conhecimento a sentença se caso ele falhasse. É de conhecimento dos irmãos um ato quando o apóstolo Pedro foi lançado na prisão, quando o líder ali em Jerusalém entende que o povo gostou quando prendeu Tiago, irmão de João, e aquele Tiago foi morto ao fio da espada, e os judeus gostaram disso, e a Bíblia diz que este rei pega o Pedro, lança na prisão, mas de maneira extraordinária, um anjo desce e livra Pedro da prisão. Vocês sabem que havia 16 soldados ali, e os 16 soldados foram mortos. O rei Herodes matou todos eles, porque estava dentro do estatuto da sentença para o soldado que falhasse. Agora, entendendo que isso era a sentença de morte,
Voltamos nós para a cidade de Filipos, na região da Macedônia. Nós temos um soldado que também faz parte de um regime romano. Então a sentença que foi para os soldados lá de Pedro, também é a mesma sentença para esse carcereiro. E agora nós vamos entender o poder de Deus, porque naquele momento, quando Deus vai revelar a Paulo, que ainda não chegou na Macedônia, que tem um carcereiro gritando, é um carcereiro que ama a sua casa, que ama a sua família, e não quer sofrer a morte, não quer sofrer a perdição que os outros que falharam sofreram. Agora Paulo está ali machucado, está ali preso, sendo torturado, e agora ele vai começar orando e vai começar cantando. A oração de Paulo, isso é interessante, porque quem ora, porque quem louva na direção do Espírito Santo, diaconisa Mara, está alinhado com a agenda de Deus. Será que você pode olhar para quem está do teu lado e diga assim: se você ora, se você adora, e se você ouve a voz do Espírito Santo, você está alinhado. Diga mais forte: você está alinhado com a vontade de Deus. Já estava na agenda meteorológica de Jeová o dia e a hora, os minutos e os segundos do terremoto. E agora Paulo, que é alguém que ora, que adora, que jejua, que ouve a voz do Espírito Santo, vai estar exatamente no lugar onde Deus quer que ele esteja. Para quê? Para orando ele. Mas ele está orando para poder ser solto? Não. Ele está orando para poder ter terremoto? Não. Isso já estava na agenda de Deus. Mas por que Paulo estava lá? Porque tinha uma família para ser salva. Eu começo a entender que muitas vezes nós tomamos decisões e nós dizemos assim: por que é que eu estou passando por isso? Pode ser o caso da família do carcereiro, que você não entende porque você está passando por isso agora. Por que eu estou passando isso agora? Pastor, como assim agora? Agora que eu vim para a igreja? Agora que minha família está na presença? Agora que eu decidi batizar? Agora que eu decidi orar? Agora que eu decidi jejuar? Agora que eu decidi ser fiel? Por que veio agora essa aprovação? Deixa eu dizer para você, olha o que Deus está falando para você. Deus está dizendo para você: sabe por que agora? Você quer saber por quê? Porque se fosse antes, você ia morrer. Se fosse antes, você não ia suportar. Se o apóstolo Paulo não tivesse na prisão, naquele momento, aquele soldado, a sentença dele seria de morte, mas Deus sustentou ele até aquele dia, porque Deus tem controle. E da mesma maneira, Ele te sustentou até aqui, e Ele está dizendo para você nessa noite: eu te sustentei, eu segurei terremoto, eu segurei diversas coisas que iam tirar a tua vida e acabar com a tua história, mas eu segurei tudo e te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou no controle, eu estou no controle, você não vai morrer. Oh, aleluia. Oh, ramandarabadacandarabadassai. Tem muitas vezes que a gente não entende o agir de Deus, muitas vezes a gente não entende a maneira que Deus está conduzindo as coisas, mas Ele está conduzindo da maneira que está conduzindo para te preservar, para te preservar. Deixa eu dizer para você, você pode até não entender, não saber do amanhã, mas Deus sabe. Você pode até não saber que vai acontecer terremoto, Deus vai usar isso, vai trazer alguém, vai aproximar alguém de você para poder salvar a tua vida, para poder salvar a tua família. E se você está aqui nessa noite, é porque em algum momento Deus usou alguém para te trazer o evangelho da salvação. Quando aquele homem, veja o que está acontecendo, que é muito maior do que você um dia ouviu. Quando aquele homem no escuro ouve, sabendo da sentença que havia sobre ele, quando ele vê que as portas caíram, que o tremor aconteceu, agora você entende por que ele queria tirar a sua própria vida, porque essa era a sentença. Para quem falhasse,
E ele estava no escuro. E quem está no escuro toma decisão precipitada. Você toma decisão precipitada porque não está vendo o que tem, quem está cheio do Espírito Santo está vendo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nunca tome. Diga mais alto, diga: nunca tome decisão sem luz. Nunca tome decisão sem luz. Mas Deus trouxe a vida do pastor Paulo aqui nessa noite para gritar para você. Quando as correntes foram soltas do apóstolo Paulo, quando os grilhões foram soltos, os presos todos foram soltos, sabe o que aconteceu? O carcereiro não tinha luz para poder ver, então ele pegou a espada e falou: vou tirar minha própria vida. Por quê? Porque essa é a sentença. E muitas das vezes você diz: acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo. É assim que acontece com todo mundo que tem essa decisão. E Deus está dizendo, me usando para falar com você nessa noite, da mesma maneira que Paulo gritou: não faça isso. Por quê, pastor? Porque o carcereiro não está vendo, mas Paulo está vendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está aqui, está olhando para você. Você pode não ter luz, mas há a luz do Espírito Santo aqui neste lugar, olhando para a tua vida nesta noite. Aí no texto ele grita: não faça isso, mas não tem luz. O carcereiro está fazendo isso porque ele não enxerga. E é essas oportunidades que o inimigo usa para destruir tua casa, para destruir tua família, para destruir seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. É um momento onde nós estamos cegos, muitas das vezes de nervoso, muitas vezes cegos por centenas de outras coisas que acontecem. E a gente quer tomar uma decisão. Por que essa decisão? Essa é a decisão que no seu conceito você determinou que é correta. Mas Deus levantou um Paulo para a tua vida e não vai deixar que você tome essa decisão. Deus levantou um Paulo na tua vida, na tua história, e que em um momento que você disse: é o fim, acabou, Deus vai apresentar essa pessoa e vai gritar na tua vida dizendo: não faça isso. E como é que eu vou mudar essa história, pastor? Aí o carcereiro agora entende que tem pelo menos alguém que não fugiu, e ele vai pedir luz. Olha lá, veja comigo, capítulo 16. Aleluia. Meu Deus. Verso 29, você pode colocar na projeção. Ele ia tomar decisão no versículo 28, põe o versículo 28, que a gente fala, às vezes não parece nem que é real, e às vezes a gente pergunta, os crentes perguntam: mas como é que eu nunca vi isso? É porque o Espírito Santo decidiu separar essa noite para poder falar contigo. Olha o que diz o verso 28, Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Ele não estava vendo. Qual era a prioridade, qual era o dever do carcereiro? Cuidar dos prisioneiros. Na cabeça dele, ele perdeu todo mundo. Qual é na sua cabeça o seu dever? São coisas que você pensa ter perdido mão, são coisas que você pensa: eu perdi, acabou, não vai voltar mais, não vai acontecer mais. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, seja jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, casado, olha o que está dizendo. Paulo exclamou com grande voz dizendo: não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Deixa eu dizer, pode ter saído do seu controle, mas daquele que tudo pode não saiu. Pode ter fugido da tua visão, mas daquele que tem o olho como chama de fogos, meu Deus do céu, não fugiu da visão dele. Não fugiu. Aí o carcereiro escuta a voz de Paulo, e o verso 29, ele diz: e pedindo luz. Sabe o que vai fazer você enxergar que a situação não é exatamente como você pensa que é? Que as adversidades que você não tem controle, escute, preste bem atenção, é isso, é dessa maneira mesmo, é para que você reflita. São condições que você não tem controle.
Um terremoto, ele não tinha como controlar. São condições na nossa vida, como homem, como mulher, como filho, como esposo, como esposa, que nós estamos sujeitos a ter que enfrentar. Ele precisou passar por um terremoto, coisa que ele não tinha controle, e ele pensou: agora a minha sentença será como as dos demais, porque todos os outros que passaram por isso, que falharam, morreram. Mas ele pediu a luz. E quando ele pediu a luz, ele saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Pastor, e o que é a luz? A luz é Cristo, a luz é graça. Quando ele estava sem visão, na escuridão, ele não estava vendo o que ele precisava ver. Mas quando ele fala, então eu preciso de luz, e aí a luz acontece na vida dele, aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai pular no meio daquelas coisas que eram coisas que ele achava ter perdido. Deus vai te colocar de volta no meio daquilo que você achou que tinha perdido, aquela sensação de paz que você achou que tinha perdido, um casamento que você achou que tinha ido embora, um matrimônio de paz que você achou que tinha acabado, um ministério que você pensou que acabou. São tantas coisas, mas Jesus, com a luz dele, é só através da luz. Se você não entender que você precisa da luz, que você precisa da graça, nunca você vai estar dentro de novo. E aquele homem, quando pediu luz, ele olhou e viu que todo mundo estava lá, ele pulou dentro, só que ao invés de levantar um chicote, só que ao invés de levantar um cacetete, só que ao invés dele falar: todo mundo agora ajoelhado aí que eu vou prender todo mundo, muito pelo contrário, ele se rendeu. Porque quando você anteriormente queria ser autoridade, quando anteriormente você queria ser o mandão, quando anteriormente você queria fazer do seu jeito, quando Jesus pegar você vai entender: eu preciso me prostrar diante da luz. E aquele homem se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou assim: o que eu faço para ser salvo? 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 E aí o apóstolo Paulo olha para aquele homem e diz assim: crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo tu e a tua casa. Vai ser salvo tu e a tua casa. No Império Romano você precisa guardar, você não pode falhar. Mas na graça ele sabia que você ia falhar, mas continua crendo. Aquele que é dono da graça sabia que você ia errar, mas mesmo assim enviou a luz dele. Ele sabia que a sentença para que nós pecadores, ele sabia que a sentença para mim e para você, por causa do nosso pecado, assim como daquele carcereiro, Diácono Lincoln, a sentença para nós era a sentença de morte, era a sentença de morte. Só que no meio da escuridão, no meio das trevas, ele amou o mundo de tal maneira, capítulo 3 de João, verso 16, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A minha sentença, a sua sentença, a sentença da nossa casa, era de morte, por causa do pecado. Mas da mesma maneira que aquele carcereiro recebeu a luz lá naquele momento, sobre situações e circunstâncias que ele não tinha poder, Deus enviou Jesus, e hoje ele está aqui gritando para nós: ainda tem jeito, eu sou tua luz. Ele está aqui gritando para nós: a sua sentença, a cédula que era contra você, o pecado que era para levar à sua morte, eu rasguei essa cédula da acusação, e agora, por causa da luz, você tem vida, a sua família tem vida, os seus filhos têm vida, porque eu sou a luz da sua vida. Que eu preciso o seu fim, a sentença da sua história sobre aquilo que você não tem controle, não precisa ser como a de outras pessoas foram. A sua sentença
está nas mãos de Deus, e a decisão é sua, de crer. E ele disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Muitas das vezes a gente quer fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas o Espírito Santo não deixa, e a gente fica frustrado. Mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Você não tem agenda meteorológica, você não tem uma agenda marcadinho lá, ó, dia 20 vai acontecer tal coisa, dia 21 tal coisa, dia 22 tal coisa. Você não tem, mas Ele tem. Ele tem a agenda nas mãos. Não seja direcionado pelas suas próprias decisões, sem antes consultar e buscar uma direção do Espírito Santo, assim como Paulo fez. Entenda que Deus tem um propósito, e que se você não estivesse aqui hoje, você não está aqui. Escute, vocês aqui embaixo, os irmãos, as irmãs na galeria, vocês não estão aqui porque simplesmente falaram: eu quero ir. É porque isso estava na agenda de Deus. E as perguntas e os questionamentos: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo agora? E Deus está dizendo: se acontecesse antes, você estaria morto. Da mesma maneira que se acontecesse antes da presença de Paulo, aquele carcereiro estaria morto. E por que você vai suportar? Porque está acontecendo agora, e Deus está te falando agora, Deus está fortalecendo agora, Deus está renovando você agora. Pastor, mas está difícil. Mas Deus vai fazer você passar por essa situação. Agora, nunca tome decisões sem ter uma visão clara. Decisões em momentos de extrema crise são as piores. Decisões sem enxergar. E quando aquelas questões que não estão sob o nosso controle acontecer e tirar a nossa visão, você tem alguém a clamar, e esse alguém diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Pode estar turva a sua visão, pode estar escuro o seu raciocínio com relação a tudo que está acontecendo, mas se você clamar, está liberado. Não tem uma cobrança, não tem uma tarifa extra, você não paga nada por isso. É simplesmente olhar para o céu. Se eu não quero olhar para o céu, não olha para lugar nenhum, só fecha os olhos, faz igual Mateus disse que tem que fazer: entra no quarto, fecha a porta e começa a falar com Ele, e diz: eu não estou enxergando nada dessa situação, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei qual decisão tomar, porque está tudo escuro, e nessa circunstância outras pessoas morreram, mas esse não é o fim que eu quero para a minha vida. Eu quero a tua luz, eu quero a luz do mundo na minha vida, que é Jesus Cristo, e Ele vai clarear a sua vista, vai clarear as suas decisões, e a sua vida será uma vida de vitória. O apóstolo Paulo entra na casa daquele homem, e agora todos eles vão ouvir do Evangelho, vão entender a importância do Evangelho, e agora vão descer as águas. É só ele, pastor? Não, ele e toda a sua casa. Mas a luz veio para quem? Pastor, mas a minha casa ainda não está aqui. Mas a luz está vindo hoje na tua vida. A luz está vindo hoje na tua vida. A luz veio hoje para você. A luz veio há alguns dias para você. A luz veio há alguns anos para você. A luz não veio lá na casa do carcereiro. A luz veio na vida dele através da vida do apóstolo Paulo. E quando ele entendeu e que ele teve aquela visão, o reflexo daquilo, a consequência daquilo atingiu a casa dele, porque todo mundo sentou e começou a ouvir aquilo, e ficaram todos eles maravilhados por isso, e todos eles passaram a obedecer. Todos eles passaram a viver uma vida de gratidão. Por quê? Porque o pai daquela casa, o marido daquela mulher, o pai
crianças, estaria morto. Mas Deus interviu. Deus interviu naquilo que ele não tinha controle. Deus interviu num homem que se deixou ser usado por Deus. Você está aqui hoje, e agora eu falo para dois tipos de pessoas, para obreiros e obreiras. Vocês não vão entender muitas das vezes, mas Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês, mesmo contra a vontade de vocês, porque há um propósito maior de salvar vidas, porque há famílias necessitadas, e Deus, através daqueles que escolhem servir, mesmo em situações adversas, Deus pega esses homens, Deus pega essas mulheres que decidem fazer o serviço do reino, para abençoar famílias, para salvar vidas, para poder levar o evangelho de Jesus Cristo a famílias que seriam sentenciadas à morte. Deus te escolheu, homem e mulher, para levar esse evangelho direcionado pelo Espírito Santo. Não fuja disso. Não lute contra o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Agora, para os jovens, para os casados, para as famílias e para todos aqui presentes, em toda essa situação que nós não temos controle, quando nós chamamos a luz de Deus para a nossa vida, nós não seremos mortos, nós não herdaremos a morte eterna, porque o que nós temos através da luz que é Cristo Jesus na nossa casa é vida eterna. A decisão está na nossa mão. Qual é a decisão? Ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse na primeira pessoa: o que eu preciso fazer para ser salvo? Diga comigo: o que eu preciso? Ou diga mais forte, diga: o que eu preciso para ser salvo? Olha o que Deus tem para você. Paulo não responde apenas no singular. Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua. Quando a gente toma uma decisão de fé, quando a gente decide crer no Senhor Jesus, eu estou declarando, mesmo que ainda não aconteceu, que não sou somente eu, mas que toda a minha casa será alvo do amor, que toda a minha casa será alvo de salvação, que toda a minha casa será alvo de vida. Por quê? Porque tinha morte para essa casa, mas a partir do momento que eu aceitei crer, a vida na vida do seu esposo, a vida na vida da tua esposa, a vida na vida do teu filho, a vida na tua casa. Quando você escolhe crer no Senhor Jesus. E eu encerro aqui. A sentença daquele homem era a sentença de... Você já entendeu isso? A minha e a sua também era. Mas a luz de Deus, a graça do Espírito Santo nos alcançou e mudou. Você está com a sua esposa aí, você está com o seu esposo aí, você que é solteiro, que está com um amigo, que está com uma amiga, olha para quem está do teu lado e diga assim: a rota da nossa vida, não diga mais forte, diga: a rota da nossa vida foi alterada no dia que você decidiu crer. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite, mas o meu pedido para você, meu irmão, mas o meu pedido para você, minha irmã, é que não desista de crer, não pare de crer, não desista, não pare de maneira nenhuma. As adversidades virão sobre a tua casa, as adversidades virão sobre a tua família, as adversidades virão não somente de maneira física, mas de maneira psicológica, nas suas emoções, fazendo você pensar em parar, fazendo você pensar em desistir, fazendo você pensar em colocar tudo por água abaixo, como aquele homem decidiu fazer quando ele não estava enxergando mais nada. Ele diz: eu vou tirar minha própria vida. Mas há um grito do Espírito Santo aqui nessa noite dizendo: não tome essa decisão.
Não desista, continue crendo, porque eu sou contigo, e o que eu tenho para ti não é morte, o que eu tenho para ti é vida. O que eu tenho para tua casa não é morte, não é destruição, é vida. O que eu tenho para você é muito mais do que você já pensou no teu coração, mas preciso crer. E eu quero te convidar a ficar de pé agora.